Boa noite a todos, né? A paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar um espaço no nosso coração, né? E nos dar tranquilidade para que nós possamos tomar as nossas decisões, né? Mesmo aquelas corriqueiras do dia a dia, como as mais importantes da nossa atual encarnação, né? Normalmente nesse momento em que o Brasil é chamado a fazer uma escolha também, né? Que cada um tenha em mente que, embora o governante que seja eleito, ele sempre vai estar submetido às leis da natureza, às leis de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não vale a pena a gente discutir a respeito desse ou daquele. É o foro íntimo de cada um de nós. Hoje nós escolhemos para conversar um pouquinho essa noite uma passagem do Evangelho que está em Mateus. E quando Jesus diz uma frase um pouco significativa, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que andar comigo jamais entrará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós observamos na mensagem, né, centelha lida pela Léo, né, nos falando que nós vivemos na luz de Deus, não é? E nós vamos tentar conversar um pouquinho a respeito de que luz é essa, né? De que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Será o sol? Será a eletricidade, né? E quando nós andamos com Jesus, nós teremos a luz da vida. Então, que luz é esta, né? Hoje nós vamos fugir um pouquinho da nossa característica, né? Falar um pouquinho mais pelo lado científico da doutrina, que é composto em 3 aspectos, né? Religião, filosofia e a ciência. Nós vamos fazer uma mistureba, né, dos 3, mas vamos tratar um pouquinho mais cientificamente no dia de hoje. E para isso nós vamos buscar no livro de Gênesis, não o de Kardec, mas a Gênesis, escrita por Moisés, no seu capítulo 1, depois que ele fala, né, que a terra estava mergulhada no caos, ele vai dizer: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Em algumas traduções, haja a luz, e a luz então houve. Né? Mas esse dito que está na Bíblia, ele está no capítulo 1, e aí depois, na sequência, ele vai dizer que Deus achou que foi bom a luz, e então foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E aí mais para frente, no 4º dia, ele vai dizer: faça-se os luminares. E então surgiram os luminares do dia, o sol e da noite. Mas então que luz é esta que Deus falou a Moisés, né, metaforicamente, né, de que do primeiro dia faça-se a luz, né? Se ele criou o sol apenas no 4º dia, né? Então é sobre isso que nós já temos uma pista, né, para entendermos essa luz que Jesus fala, né? Nós não vamos discorrer muito a respeito, senão nós teríamos que adentrar pela questão da parábola de Adão e Eva, porque é uma parábola, né? Hoje nós, com a nossa inteligência, não podemos admitir, né, um conto daquilo como se fosse um acontecimento real, né? É uma parábola. Então, sob alguns aspectos, Adão representando um povo que veio, aqueles que quiserem depois pesquisarem no livro A Caminho da Luz, inclusive no livro dos Espíritos, a partir do capítulo 3, que trata da criação, né? Então Adão representava uma dessas entidades que vieram, várias entidades que vieram exilados de Capela. Eva, uma outra, já um pouco mais consciente, porque Adão estava num sono profundo, como diz a Bíblia, né? E Eva um pouco mais consciente de si, e um terceiro que seria a serpente, que, se utilizando das artimanhas, né, conduziu a Eva a comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, né? E nós vamos ver que na questão 44 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar ali um dito dos Espíritos nos informando que após a criação do nosso planeta,
da terra, ele continha os germes que aguardavam um momento propício para eclodir. Assim como está posto, não é? Nos dias da criação, né? Quando chegou o momento propício, então surgiram os animais viventes, né? E aí depois o homem, depois a mulher, né? Então os princípios espirituais estavam ali. Ora, para que nós possamos estar na fase que nós nos encontramos hoje, então nós vamos entender pela doutrina espírita que esse princípio ele passou por diversos reinos, né? Passaram pelo reino mineral, né? Soltaram das algas minerais, foram para os vegetais, estagiaram nos vegetais, né? Foram para os animais, até que num determinado momento, num determinado ponto, alcançaram a faixa hominal. Então, quando a gente analisa e fala sobre a luz, né? Essa que nós viemos conversar, nós vamos notar que antes de entendermos a luz no seu sentido profundo, essa que irradia das entidades superiores, né? Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, quando também teve a transfiguração no tarô, né? Nós vamos tentar entender que a luz que está nos iluminando hoje, seja da eletricidade ou do sol, né? Que clareia todas as manhãs e se põe ao entardecer, né? Sempre em um lado, em um hemisfério do nosso planeta, né? Seja de que natureza for, essa luz exerce um papel importante também para nós. Então nós podemos dizer que para chegarmos um dia e tentar entender essa luz nova, né? Nós passamos por esse encadeamento, né? Nos reinos minerais e pelas situações importantes para chegarmos hoje. Então podemos dizer, por exemplo, que a luz do sol, ela é assimilada pela planta, não é isso? Não sei se tem algum biólogo, né? Mas aqueles que estudaram biologia, ela faz um processo então que se chama fotossíntese. As células vegetais, né, tem um componente nelas chamado de cloroplasto, que esse cloroplasto então vai assimilar a luz e vai metabolizar a luz e transformar essa luz em alimento. Né? Sabiam disso? A luz também é alimento para os vegetais, não apenas a raiz, a terra, também, né? Então a luz é assimilada através dos primeiros movimentos de assimilação dessa luz física, ainda dessa luz exterior. Então olha o caminho da misericórdia do Criador para a gente entender o caminho nosso, né? Que é o caminho da luz. Quando o princípio espiritual alcança o reino animal, depois de passar pelo vegetal, né? Não as individualidades, né? Apenas o princípio vital. Então, nós vamos perceber que ele está presente em N tipos de animais para chegar ao homem, né? Não é isso? Muitas espécies, muitas e muitas espécies. E para a gente exemplificar um pouquinho, nós estamos falando da luz, né? Dessa evolução e da importância da luz nesse processo, nós temos uma espécie nos animais que são os répteis. E dentre esses répteis, né, que compõem essa espécie, nós temos um tipo, uma modalidade que é chamada de rincocéfalo. É um tipo de réptil que, na sua maioria, viveram há mais ou menos 65 milhões de anos, né, na época da extinção dos dinossauros, né, lá na Terra ainda muito distante, além do nosso mundo atual. Né. E assim, é interessante porque ainda desse rincocéfalo, ainda nós temos um tipo de réptil vivendo até hoje na Nova Zelândia, em uma das ilhas, aliás, em 3 ilhas que compõem a Nova Zelândia, ele é chamado de tuatara. E o interessante porque esses animais, eles apresentam no crânio uma cavidade que tem escamas escondendo, tampando ela. E os cientistas não sabiam o que era isso. Entre os 2 olhos, não é, do réptil, um buraco aqui com escamas. Não é? Isso é um olho perdido da natureza, né? Entendendo que tinha 3 olhos, né? O animal é um olho perdido, né? Assim como nós, seres humanos, também temos alguns membros que hoje não existem, não tem mais função, né? Ao longo da evolução foram
desaparecendo, né? Mas com o decorrer dos estudos, eles compreenderam que através dessa cavidade, a luz solar entrava, ou entra naqueles animais, até onde está uma glândula chamada epífise. Já ouviram falar nela? Alguns que estudam a mediunidade, né? Provavelmente já ouviram falar. Só que nessa epífise desses répteis, a constituição fisiológica, as células que compõem essa epífise, elas são chamadas de fotorreceptoras, né? Que recebem a luz. Então a luz cai lá e ela é transformada, não em alimento como nos vegetais, nas plantas, ela é transformada em estímulo nervoso para novas expressões psíquicas desse rincocéfalo. Só que a epífise também foi se desenvolvendo nos outros animais. E nós, seres humanos, hoje temos também a epífise, não temos? E ela é composta de células fotorreceptoras? Não, né? Porque se fosse, nós teríamos que estar lá fora, né? Como diz o ditado, lagarteando, né? Ou na praia, né? Para estar assimilando essa luz do sol, né? Para que nós pudéssemos então ter essas influência psíquica do sol, né? Mas não tem mais isso. E o que compõe a epífise? A nossa epífise hoje são as células que são denominadas de pinealócitos, né? Que deriva da palavra, que também é uma glândula que compõe a epífise, que é a pineal, a glândula pineal. Então ela pode, por ser uma glândula, né? Ela secreta um hormônio, que nós vamos ver na literatura espírita, que André Luiz foi o primeiro a falar disso, né? Desse hormônio, lá em 1945, no livro No Mundo Maior, quando ele fala dessa evolução, né? Nós vamos ver que ela secreta um hormônio chamado melatonina, hoje ligada com a questão do sono, né? Porque ela, a partir do momento que o sol vai se pondo, essa glândula vai produzindo essa melatonina, né? Justamente para que nós possamos adormecer mais tarde, né? Hoje muito usado, quer dizer, no Brasil ainda não, porque não é autorizado pela Anvisa a sua venda, mas aqueles que compram de fora, né? Já é usado para os problemas do sono, né? Então essa glândula tem um papel, né? E nós vamos ver que ela está no centro, lá no fundo, no centro coronário do nosso cérebro, né? E o coronário é o centro, como diz André Luiz, o espírito André Luiz, é o centro da mente, né? É a sede da mente. Então olhe bem, a pineal é a sede do centro coronário e o centro coronário é a sede da mente. Então estão conseguindo acompanhar, fazendo uma relação, né? É um pouco difícil, né? Porque não está acostumado, mas dá para imaginar um pouco, né? Dentro da nossa cabeça, né? Algumas coisas. Porque senão, né? Aqueles que estudam a mediunidade, nós vamos ver que se não fosse essa pineal, essa epífise, hoje não teria mediunidade, né? Porque a epífise é fundamental no processo do fenômeno mediúnico, né? Sem a epífise, então, não haveria mediunidade. Só que a sede do centro coronário, que é a sede da mente, nós vamos ver que em nós ela é capaz, né, de pegar uma outra luz. A planta pega a luz do sol para transformar em alimento, o animal para estímulo nervoso, né? E em nós somos capazes de pegar uma outra luz que não é a luz do sol. E que luz é essa? Mais sutil que a luz do sol. Como é que Jesus falou? Como que ele se chamou? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, através dessa conjugação epífise, centro coronário e mente, nós assimilamos os valores positivos da vida e vamos incorporando no nosso psiquismo. Então nós descobrimos assim, eu preciso amar. E esses padrões, né, do meu exercício, né, eu vou captando, eles vão sendo corporificados na minha vida prática. Porque ao invés de eu pegar a luz e transferir como estímulo nervoso, nós pegamos a luz, o valor crístico em Jesus, e transformamos em estímulo e realização do bem, da caridade, do amor, iluminando o nosso sentimento, as nossas emoções. Então assim, olha como
é essa busca, né? A busca dessa luz é complexa. Ela parte de fora para dentro também, né? Porque também Jesus disse, resplandeça a vossa luz, significa que nós temos já a luz, mas ela está meio apagadinha. Então a gente precisa de uma centelha, como falou a mensagem, né? De fora para acender essa luz em nós, né? Para que aí possamos resplandecer a nossa luz, né? E então é nesse momento, né, quando nós recebemos essa luz para acender em nós, nós começamos a pensar. Então inicia-se o processo de orientar o ser da parte de Jesus. Então começa a orientação do ser. Então nós vamos observar que nós temos que ter essa capacidade, né, de perseverar, quando recebemos um estímulo externo, de perseverar de modo incansável, porque vida é vida, né? Até parece um trocadilho, né? Vou tentar explicar o meu pensamento. O nosso estado de vida, ele perde terreno na hora em que o conhecimento nos chega, né? O que a gente achava que era a vida passa, às vezes, a não ser mais, né? Nós temos outra visão, né? Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então, o que ocorre? Eu tenho a minha vida, que ela é decorrente das coisas que se ajustam aos meus interesses, à minha vontade. Então eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus amigos, a minha família, os meus interesses, os meus sonhos, né? As minhas crenças, as minhas culpas. E tudo isso vai se ajustando aos meus interesses e à minha vontade. Então um conhecimento novo nos chega através do superconsciente. Nós vamos falar um pouquinho também de 3 aspectos que André Luiz trata no livro No Mundo Maior. Ele diz que a nossa mente ela pode ser comparada a um prédio com 3 andares. No primeiro andar fica o subconsciente, né? No segundo o consciente e no terceiro o superconsciente. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas quando um conhecimento nos chega através do superconsciente, que é uma parte nossa que entra em relação com o infinito, então aqui eu tenho, né, subentendendo o prédio, o superconsciente, que são esses valores que nos chegam, né, para nos enriquecer. E eu tenho no primeiro andar, como diz André Luiz, o subconsciente, que são os valores que eu fui coletando aonde? Ao longo da minha evolução, né? E todo esse material aqui do subconsciente, que está no primeiro andar, ele é relativo e não pode desaparecer, mas ele tem que ser desativado, e ele está desativado. Cada vez que nós encarnamos para uma nova vida, né, existe o véu para cobrir o nosso passado, então ele está desativado, porque ele não pode desaparecer, porque se desaparecer acaba a nossa história, né? Então ele fica guardado. E o que acontece? Esse conhecimento novo bate aqui, através do superconsciente, entra por aqui, é a luz que vem de cima. E nós temos que fazer um plano aplicativo, né, que nós vamos chamar de consciente, né, que é o andar do meio, né, que é o momento presente, é o nosso agir, o nosso pensar no momento atual, né? Então nós temos o consciente, o superconsciente e o subconsciente. Então o consciente é o laboratório, né? Chega material de cima e também chega material de baixo, que embora esteja apagado, meio escondido, esquecido, ele eclode às vezes. E a nossa vida, esse laboratório, esse consciente, nós podemos dizer que é um denominador, um resultado daquilo que chega de cima do superconsciente e daquilo que penetra, né, do subconsciente, né? Faz sentido isso para vocês? Estão conseguindo seguir o raciocínio? Então, se nós fôssemos fazer uma equação, não é, defender uma tese com a doutrina espírita, poderíamos dizer que o consciente ele não tem vida própria. Ele é o resultado da mistura do que vem de cima, do superconsciente, e daquilo que emerge do subconsciente. Né? Ele é sempre o resultado do que vem de cima e de baixo, de acordo com os valores os valores percentuais que nós administramos. Né? Então, se eu tenho a minha mente viciada no dia a dia, né, na horizontalidade da matéria, é porque eu estou com a porta ou uma janela do subconsciente aberta, né, daqui do subconsciente. Então, eclode mais.
a porcentagem daquilo que emerge é muito maior, né? Então há uma invasão irreverente, principalmente dos meus condicionamentos inferiores, instintivos, amealhado ao longo de muitas reencarnações. Na hora então que eu coloco, me chega um valor do subconsciente, aí então esses valores eles entram como um esboço, né? Às vezes é uma intuição que eu penso, né? Mas ele é apenas um esboço, porque a luz que vem para nós, ela não encontra ressonância de imediato, né? Porque ela ainda não está no campo aplicativo, né? Nós não temos o costume de fazer o bem a toda hora, né? De amar a todos, né? De perdoar a todos, então não encontra ressonância, né? Encontra mais resistência do que a ressonância. Então na hora que eu tenho que aplicar esses novos valores, que chegam do lado de fora, através do superconsciente, esse agrupamento todo do subconsciente, que nós podemos também comparar ao homem velho, né? Ele invade também para não permitir que aquilo que chega de fora encontre espaço no nosso coração. Então nós vamos trabalhando todo esse material no nosso consciente, né? Por isso que vai depender daquilo que nós fizermos ou fazemos diariamente e daquilo que nós temos pretensão de fazer. Então assim, as forças que estão embaixo, elas representam um automatismo, né? Algumas coisas a gente faz no piloto automático, né? Porque nós já conhecemos o terreno. Então, se alguém pisa no meu calo, eu reajo imediatamente, porque é assim que eu sou. Né? Aí depois eu me arrependo, né? E por que eu não pensei melhor? Né? Porque são muitas e muitas existências, reencarnações, vivenciando a mentira, o orgulho, o egoísmo, a traição, a guerra, a violência, né? E alguns poucos atos heróicos da bondade, da fraternidade, né? Então o que pesa mais são o lado negativo. Por isso que é tão difícil a gente superar as nossas dificuldades, as nossas más tendências, né? Então, e aqui em cima o que a gente vai usar? Quando nos chega uma intuição, né? Ou quando eu acordo de bem, né? Eu tive um sonho legal, né? Eu acordo de bom humor, né? O que a gente usa? A gente vai usar a vontade. Emmanuel vai dizer que ninguém chega à luz percorrendo um caminho sem aplicação da vontade, né? Do querer se renovar, do exercício da disciplina, né? Porque a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se a gente quer aquilo no dia a dia, sem fazer esforço, a gente tem que ter disciplina, tem que exercitar. Ah, eu errei, mas vou tentar de novo, vou persistir, né? A persistência, que é um componente que também Jesus falou no capítulo 24, né? Do Evangelho de Mateus, no item 13, quando ele fala que quando a iniquidade prosperar, né, e os bons terem um pouquinho menos de amor, o amor vai diminuindo, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, né, que é o sermão profético. Né? Só que é a perseverança, e tem muita gente que acha que já vive isso, que já tem isso. E eu vou dizer para vocês, não vive nada, não tem nada, porque a gente só investe no processo periférico ainda. Então a gente acha que tem muitas coisas, né? Mas quando nós somos provados realmente, aí a gente desperta, né? E aí a gente percebe que precisa exercitar um pouco mais. Então é a repetição, a perseverança. E a perseverança talvez significa sulcar a nossa personalidade, né? Quando, usando a gíria, um ditado popular, né? Quando a gente entra numa fria, né? Ou numa gelada, né? A gente normalmente entra pelo sentimento, pela emoção, né? É muito comum a gente ver, volta e meia, esses golpes, né? Onde a pessoa vai trocar um bilhete premiado por uma quantia insignificante, então você já, puxa, né? Então, pela emoção, a gente vai entrando nessas frias, nessas geladas, né? No sentimento, pelo sentir. Ou vocês têm dúvida disso, né? Ou você para pensar, não, isso dali não vai dar certo, mas eu vou assim mesmo, estou pensando, eu sei, né, raciocínio e vou. Não, né? Então, quando dá errado, quando a gente vê a bobagem que fez, o que a gente pensa, o que a gente fala, né? Ah, eu nem sabia que não ia dar certo, alguma coisa estava me dizendo, né, para não fazer. Não é assim que a gente fica? Né? A razão tinha certeza que era besteira, né? Mas a gente foi assim mesmo. Né? Do mesmo jeito, né? Não aguentou a ansiedade, né? Então,
foi indo de fininho, né? Então o nosso sentimento é o que recebe os planos de indução, né? Principalmente a influência dos outros, né? É o nosso sentimento, como também os planos de cerceamento, né? É o nosso sentimento, né? Então, quando eu faço luz no intelecto, pelo conhecimento, né, essa luz tende a irradiar, né? Irradiar a paz, clareando outros corações que estão em necessidade, né? Que também isso, depois que eu consigo raciocinar isso, eu vou começar a perceber que isso parte de mim, muito seguramente, também do meu sentimento, das minhas emoções, porque são os nossos frutos também. Aliás, como diz o ditado, reconhece-se o fruto pela árvore, não é assim? E nós vamos encontrar no Evangelho algumas árvores, né? Encontramos a situação de várias árvores. Alguém lembra de alguma aí no Evangelho? Nós temos, por exemplo, a videira, que Jesus vai falar, né? Ou a planta chamada videira, né? Que Jesus vai dizer assim: ide vós também para a vinha, e eu dar-vos-ei o que for justo. Não foi isso que ele disse? Na hora que a gente vai estudar o Evangelho, né? A gente tem que estudar o que é vinha. E o que é vinha? Alguém sabe o que é uma vinha? É uma plantação do quê? De uva? Não é de uva, né? É uma plantação de videira. E a videira produz o quê? Produz aí sim, produz a uva, né? E a uva produz o quê? Produz o vinho, né? O suco de uva, né? Então, o vinho significa o quê? Será? Como é que a gente faz para obter o vinho? Alguém já viu a produção de vinho? Talvez um tacho, alguma coisa assim, um pilão, né? Ela tem que ser macerada, né? A gente vê às vezes na televisão as pessoas pisando em cima, né? Então a uva tem que ser macerada. Então, o que a gente pode linkar com isso, né? Que a nossa produção, né? A nossa produção, né? Como também temos os nossos frutos, ela está baseada em quê? Quando Jesus utiliza-se desse, ela está baseada no sacrifício, que nós temos que macerar a uva, na renúncia. Esse é o fruto da videira. Então Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, que produzem também. Então todo aquele que não produzir adequadamente, ele vai dizer, ou seja, sem a capacidade de renúncia, né, sem o sacrifício, tanto que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Viu a renúncia presente nas falas de Jesus? Então eu posso fazer caridade fora. Por exemplo, na minha casa alguém toca a campainha e eu já atendo, certo? Será? Então assim, um domingo, né? Um domingo de sol, né? Com muita chuva, assim, como nos últimos dias. A esposa está lá na cozinha fazendo o almoço, preparando a comida, né? O almoço da família, para mim, para a família, né? Ela está lá sacrificada na cozinha. E eu estou na sala, no sofá, né? Lendo o jornal, né? O jornal de domingo, aquele que vem um pouco mais grosso, né? Aqui em São Bento é do sábado, né? Sábado e domingo. Aí então eu estou lá, né? Bem sossegado, toca a campainha, né? Ele está perto ali, ele faz o quê? Mulher, vai atender a porta lá que eu não gosto de atender, né? Aí vai lá a mulher, desliga o fogão, desliga o arroz, né? As coisas que ela está fazendo, né? E vai lá atender, né? E aí volta para o marido e diz assim: ele está pedindo umas coisas, aí quer falar com você, né? E aí então a gente tem o conhecimento até, a gente quer ajudar, mas tem espírito de sacrifício? O que seria a uva que ele poderia produzir? Então, tocou a campainha, eu largo o jornal, né, calço o chinelo, vou lá, abrir a porta, pois não, posso servir, né? Isso é a renúncia aplicada, né? É um exemplo simplesinho, né? Mas que a gente pode aplicar em várias situações da nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Então, só que nós temos também um sacrifício um pouco maior, né? Que vai educando a gente no nosso dia a dia, né?
É interessante quando a gente começa a estudar o Evangelho, a gente percebe a sutileza de Jesus utilizando as coisas do dia a dia para nos ensinar, né? Só que a gente lê e não para captar a ideia central, né? Agora, quem quiser educar-se fazendo luz, não é só a videira, tem uma outra árvore no Evangelho. Alguém conseguiu lembrar mais alguma árvore aí? Tem até um monte chamado, né, onde Jesus subia. A oliveira, né? Não tem a oliveira no Evangelho? E o que produz a oliveira? Produz a oliva, né? E a oliva produz o quê? O óleo, o azeite, né? E o que a gente faz com o óleo, né? Hoje a gente, né, cozinha, tempera, mas antigamente o óleo era muito importante, né? Tanto que Eliseu enche a botija da mulher lá com vários e vários litros de azeite, né? E aí ela foi vender, né? Porque era utilizado para queimar, iluminar, né? Porque não existia outra fonte de luz à noite, né? Então o óleo era queimado, né? E perceberam aí de novo, né, se eu tenho que queimar, o que acontece quando a gente queima? Quase não dói, né? Então é um sacrifício novamente, é a renúncia. Então Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, com Ele a gente precisa funcionar assim, pensamento, vê se você segue, pensamento, caminho, verdade, palavra, e vida, ação. Então é a forma natural que dessa forma nós nos tornamos os componentes irradiadores da luz. Caminho, verdade e vida, pensamento, palavra e ação. Então quando Jesus define, ou se define, eu sou a luz do mundo, e aquele que andar com mim não entrará em trevas, mas terá a luz da vida, nós vamos notar que a verdadeira luz de que fala Jesus essa verdadeira luz e a vida, elas são componentes perfeitamente iguais, compatíveis, né? Eu sou a luz do mundo, né? E vocês vão ter a luz da vida. Então vida e luz são compatíveis, iguais. Então essa luz que nos envolve, por exemplo, essa que nos está envolvendo nesse momento, né? Quando nós adentramos a um templo espírita, ou a uma igreja, qualquer que seja, a uma reunião edificante, né? Essa luz da misericórdia de Deus que nos envolve de fora para dentro, tentando tocar a nossa sensibilidade, acender a nossa chama interior, para que nós possamos irradiar a luz que está apagada em nós. Então nós vamos tentando fazer com que a renovação mental que nos visita pelo entendimento, no atual momento que nós vivenciamos, né, possa, por um processo de perseverança, vencer a irreverência das nossas trevas pessoais. Né? No Espiritismo, como terceira revelação, né, que já está conosco há uns 160 anos aproximadamente, agora me fugiu o número certo, né, tem que fazer os cálculos, o Espiritismo, ele não avoca para si a realidade profunda de iluminar ou de libertar a humanidade toda ou todo o universo. Não, ele assume sim, com categoria, com competência e com condições plenas de autoridade de indicar, pela extensão das revelações que nos traz, indicar todos os valores para que o profitente do Espiritismo, o adepto, o estudante, o simpatizante da doutrina possa realmente encontrar Jesus. Porque é em Jesus, é nele que reside esse foro inexcedível da renovação, da libertação, de quem quer que seja. Então, ajustemos-nos com equilíbrio e confiança e operemos no nosso dia a dia, absorvendo a luz crística sob a tutela de Jesus. Né? Então, nós vamos perceber, quando Jesus fala dos cegos, dos coxos, dos leprosos, né, dos surdos, que todos esses personagens do Evangelho, nós temos eles dentro de nós mesmos. Nós às vezes somos cegos, coxos, leprosos, surdos, né? Eles estão presentes na órbita que nós estamos presentes. E se nós tivermos a humildade
suficiente, nós vamos notar que Jesus ele está respondendo a essas nossas inquirições. Examinemos, por exemplo, com relação à doutrina espírita, nós estamos enxergando melhor do que antes de conhecer a doutrina espírita? Nós estamos tendo uma acústica mais acurada depois que a doutrina tocou o nosso coração com as informações extraordinárias? Será que eu estou me sentindo em movimento de vida quando, até pouco tempo atrás, eu era conduzido como um cadáver pelos conceitos da humanidade? Será que eu estou nos fundamentos da humildade considerando-me ou conceituando-me pobre, carente, necessitado para usufruir condignamente dos padrões renovadores que projetam o ser na direção da felicidade real? Então é algo de muita perspicácia no seu sentido espiritual, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente materiais e religiosos. Porque, em verdade, nós espíritas temos que ter em mente que nós não estamos no espiritismo em disputa de qualquer natureza. A nossa presença na doutrina espírita, ela se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões, as outras pessoas, as escolhas das outras pessoas, e não disputa com ninguém. Muito sabiamente o apóstolo Paulo vai dizer isso numa mensagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, onde ele vai dizer assim, discorrendo sobre a caridade, finalizando o capítulo, ele vai dizer: meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses gozar a luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-os a melhor compreender o Cristo, o Espiritismo, nos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, nós podemos dizer que qualquer um pode se dizer espírita, todos podem ser espíritas, mas na medida em que a gente caminha dentro da doutrina, buscando a informação, o estudo, o conhecimento, a gente sente que não podemos nos dividir, senão nós não chegamos a nenhum lugar, não chegamos aos nossos objetivos. Então, ser espírita, convictamente, com segurança, é também entender esses papéis. Entender que é natural que alguns corações nos canalizem os passos, nos orientem, mas, por mais que eles indiquem-nos o caminho, os passos são nossos, são meus. Quando nós damos os nossos próprios passos, por nossa própria conta, não é o outro que está caminhando por mim, ou fazendo esse trabalho. É Jesus que deixa de ser o profeta externo, ou o mestre de fora, e passa a ser introjetado em mim, a ser a indução segura e efetiva aqui de dentro. Porque Jesus opera na intimidade de cada qual. Então nós que estamos aqui, começamos a desconfiar uma coisa, que quando nós estamos ajustados a uma cidadania transitória do mundo, na horizontalidade da matéria, nós permaneceremos sempre carentes, amplamente. Mas na hora em que a gente descobre, com aprofundamento, não perifericamente, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu me encontro, E trazendo para o aqui e agora, eu tenho que refletir esse pensamento divino, que é também o pensamento espírita, no meu local de trabalho, na minha casa, na via pública, em todos os lugares, na faixa em que eu estou. E aí então eu mudo e amplio a minha condição de cidadania. Eu passo a ser cidadão do universo, porque a lei que rege o universo é a lei do amor. E eu me aproximo dela, eu vou me tornando
cidadão do universo. E na medida em que a gente vai caminhando e notando então os cegos, os coxos, né, os surdos, os leprosos, e vou percebendo que eles estão presentes em mim, na minha composição e recuperação, né, tudo vai se tornando mais fácil. Então, na hora em que a gente pega uma tribuna, por exemplo, dentro da doutrina espírita para falar, e a gente percebe e sente que pode ajudar o interlocutor, o ouvinte, mas a nossa pretensão não sai da linha emissora, né, da fala, se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto, né? Porque senão a minha palavra não tem autoridade. Um evangelizador ou uma evangelizadora das crianças, ela sabe que se ela não avocar para si a necessidade de se evangelizar, de evangelizar-se, ela passa a ser apenas um alto-falante, né? E não propriamente uma fonte irradiadora do conhecimento, do amor, né? Do Evangelho. Então, a pessoa que transmite, por exemplo, o passe, né? Começa a entender que se não estiver vigorando nela o reconhecimento das suas enfermidades morais, o seu passe pode até ter efeitos magnéticos de certos acontecimentos mais ampliados, inclusive, mas não toca, no mínimo, a intimidade renovadora da outra pessoa. Porque curar por curar, nós temos os médicos, a medicina que o fazem. Mas curar e projetar o outro para o paciente para uma nova visão, uma nova vida, só aquele que é a luz do mundo. Então, esse é o momento. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina para aqueles que desejam se conhecer e que querem crescer, para as pessoas que estão se descobrindo intimamente. A doutrina espírita está posta, como dissemos, há mais de 160 anos, no sentido de indicação de elementos que favoreçam para que os corações das pessoas tenham acesso mais fácil à essencialidade da mensagem de Jesus. E no exercício da paciência e da plena identificação com o Evangelho, nós vamos cooperando com Jesus, para que nós possamos então auxiliar nesse instante, né? Porque o mundo não pode, não deve ficar como ele está. E se nós já estamos nos levantando para cooperar, temos que fazê-lo com base em uma autoridade, não outorgada pelos títulos, pelas titulações periféricas, mas outorgada pela nossa, não santificação de fora para dentro, mas sim pelo nosso esforço, pela luta que nós travamos em nos melhorar constantemente. Esse é o atestado que a espiritualidade espera de nós. Então vamos assumir um compromisso que talvez possa marcar um início de uma nova etapa na nossa vida. Paciência, espírito de luta, bom ânimo, confiança e amparo superior. Ao tempo que nós vamos, então, renovando as nossas expressões interiores, através da luz que chega, não é? Eu vou tentando acender a minha centelha para que eu possa resplandecer a minha luz. As nossas óticas de vida, elas vão nos colocar não mais intimidados, mas sim confiantes, esperançosos, né? Nesse tempo, então, que o Espiritismo já está no mundo, como a esplendente luz que dilui os miasmas da longa noite moral humana que passamos ainda há alguns séculos, mesmo que há pouco e pouco, né? Nós vamos observar que são incontáveis aqueles que vêm recebendo o sustento para viver com entusiasmo, a motivação para prosseguir nas árduas lutas, sem pensar em fugir, não é, ao palco dessas graves crises, graves experiências das sociedades atuais, né? Quantos já não se arredaram, né? Tivemos o Setembro Amarelo, se nós observarmos, quantos não se arredaram pelo conhecimento da doutrina espírita, das ideias suicidas, através do entendimento de que ninguém morre essencialmente, né? Quantos desistiram do abortamento por terem admitido o assinte, o crime que representa tal coisa perante as divinas leis de Deus, né? Quantos não se decidiram por manter iluminada por Jesus a estrutura do seu lar,
ao verificar a importância do processo, desse processo no seio familiar, né? Quantos não se dedicaram a estudar as leis da vida e a estudar-se, anelando o entendimento e a melhoria de si mesmos, né? Quantos não abriram mão, ao longo desses 160 anos, pelo conhecimento da doutrina espírita, dos preconceitos de raça, de cor, de gênero, de cultura e de tantos outros, libertando-se dessa forma de ignorância que ainda se demora na nossa sociedade? Quantos que se esforçam por servir, por amar, desejosos de se tornarem também e cada vez mais úteis no campo da sua própria existência, né? Quantos não renunciaram às pressões do homem velho, ou se esforçam por renunciar a essas pressões na corajosa busca dos valores do homem novo, conforme as considerações do próprio apóstolo Paulo, né? E quantos que sofrem, choram os seus tormentos de agora, as suas dificuldades, mas conscientes das razões desses complexos dramas, né? Sem se permitir o desânimo, não é? Diante de uma visão lúcida que o Espiritismo nos coloca, né? Hoje nós observamos muitos espíritos que vêm pela mediunidade para nos alertar sobre as consequências na pátria espiritual, dos inúmeros equívocos que nós costumamos fazer, né, quando estamos na vilejadura carnal, né? Vale considerar essa importância, né? Fazer com que essa gloriosa informação da codificação penetre na nossa intimidade, a fim de que nós respiremos esse portentoso pensamento espírita, convertendo a nossa casa mental em uma nova filosofia de vida que nos capacitará para a conquista da felicidade, né? Porque quantos nós próprios ainda suponhamos ser possível o espírita, sem ajustar-se à própria existência, aos preceitos da Constituição, da codificação, quantos de nós suponhamos que ao desencarnar nós vamos para o nosso lar ou para um lugar melhor, né? Acreditando que apenas por visitar o centro espírita ou ler os livros espíritas é suficiente para uma aventura pós-mortem, né? Nos enganando, né? Longe dos esforços para a autossuperação das limitações, dos obstáculos encontrados nas vias mundanas, e aí nós nos frustramos no além, né? Então cabe-nos vibrar ao retornarmos para os nossos lares, certos de que a luz do Cristo não se apagará. Os elementos energéticos que nós absorvemos nesse instante, né? Quando em oração, quando uníssonos em um só pensamento, né? Pelo desejo sincero de nos abrir para essa luz, essas riquezas energéticas nos acompanharão como inspiração para os trabalhos futuros e como medicação valiosa para que daqui para frente logremos o fortalecimento da alma para estudar, para amar, para servir, mais conscientes dos nossos deveres para conosco, para com Jesus e para com a vida. Muito obrigado.